Bonjour, bienvenue, Monsieur le Commissaire. C'est un grand plaisir de vous accueillir chez le Parlement portugais. Je vous remercie de votre disponibilité de discuter avec nous d'une question très importante et d'actualité. Je vais maintenant parler português. Quero ainda felicitá-lo pela apresentação do primeiro relatório sobre o Estado de Direito, mas felicito, sobretudo, pelo seu conteúdo. Considero, pessoalmente, um trabalho extraordinário pelo equilíbrio e objetividade numa matéria politicamente tão sensível. É um enorme prazer para nós poder, de forma franca e aberta, debater com um político com a sua experiência. Ex-vice-primeiro-ministro e 20 anos consecutivos como de várias pastas, para além de outros cargos a nível local e regional, é de facto um currículo notável. Gostaria muito rapidamente de vos recordar as regras deste debate. Participam nesta reunião os deputados da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A sessão será co-presidida por mim próprio e pelo Sr. Primeiro Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, José Magalhães. O Sr. Comissário disporá de até 20 minutos para uma intervenção inicial. Os grupos parlamentares que integram as duas comissões intervirão por ordem decrescente de representatividade e disporão de até 6 minutos para colocar questões. Os grupos parlamentares que apenas participam numa das comissões disporão de 3 minutos, assim como os deputados não inscritos. Encerrará esta reunião o Sr. Primeiro Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Gostaria ainda de vos dar um pequeno esclarecimento técnico que tem a ver com a utilização da plataforma que utilizamos. Recordo que quando o vosso nome for chamado, devem clicar no botão Raise Hand e aguardar que o botão Speak fique azul. Assim que estiver azul, basta clicar em Speak e iniciar a intervenção. E assim sendo, Sr. Comissário Didier Reynders, é com muito prazer que lhe dou a palavra. Obrigado. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour vos mots introductifs en français. Je vais tenter de ne pas être trop long. Vou tentar não demorar muito tempo. Não irei utilizar os 20 minutos que me dedicaram para deixar mais tempo para o debate. Mas também dentro daquilo que estava previsto, vou começar por falar em inglês, mas poderei responder depois em francês ou em inglês, como quiserem. Lamento de qualquer forma não poder expressar-me em português, caros membros do Parlamento Português. É um prazer estar convosco hoje e gostaria de agradecer mais uma vez por este convite para vos falar no Parlamento e, em primeiro lugar, ao Presidente da Comissão, falar-vos sobre o primeiro relatório do Estado de Direito. O respeito pelo Estado de Direito é algo de fundamental para a União Europeia, como sabem. Eu sei que Portugal está muito ciente disso. O povo português teve que sofrer a ditadura mais longa da Europa do século XX. Sabemos que o Estado de Direito tem um impacto direto no dia-a-dia das pessoas. Infelizmente, o respeito pelo Estado de Direito não pode ser dado de barato, não pode ser dado por garantido. Há uma série de desafios, de casos em que a resiliência do Estado de Direito foi posta à prova e em que algumas falhas se tornam mais evidentes. Ora, é com esta preocupação em mente que a Comissão publicou, em setembro do ano passado, o seu primeiro relatório anual sobre o Estado de Direito. O relatório contém uma síntese de desenvolvimentos significativos sobre o Estado de Direito na União Europeia, em todos os Estados-membros, desde o início
2020 e com a avaliação de todos os Estados-membros, incluindo Portugal. E, portanto, estamos a trabalhar com comentários gerais primeiro e depois comentários por país. Portugal, tal como em relação aos outros Estados-membros, atendemos a 4 áreas que são essenciais para o Estado de Direito: a independência, a qualidade e a eficiência do sistema de justiça, o quadro jurídico anticorrupção, o pluralismo e liberdade dos meios de comunicação e todos os tipos de segurança constitucional. Em relação ao sistema de justiça em Portugal, o relatório nota vários desafios. Um primeiro diz respeito à eficiência, nomeadamente nos tribunais administrativos e fiscais. Nesta medida, Portugal tem vindo a levar a cabo uma renovação para criar mais eficiência. As medidas introduzidas deram alguns ganhos consideráveis em termos de eficiência, contudo, os tribunais, ainda em termos comparativos, têm um elevado número de casos em atraso e os processos, comparativamente também, são muito demorados. Portugal continua a implementar medidas para melhorar a digitalização do sistema judicial, toda uma série de ações de infrações ao sistema e interferência com a distribuição aleatória dos casos. E isto reflete-se também nesse relatório. Teremos a oportunidade também de falar melhor sobre isso. Em relação ao quadro jurídico-penal para combater a corrupção, constatamos que Portugal, e tal como em muitos Estados da União Europeia, está em força a ações para combater a corrupção, mas há ainda bastantes desafios, bastantes dificuldades. O relatório constata que em Portugal o quadro jurídico-penal para combater a corrupção está de uma forma geral implementado, novas regras foram introduzidas para reforçar o regime que regula estas situações, mas o lobby continua a não estar devidamente regulamentado. A Comissão nota algumas limitações, nomeadamente no que diz respeito a uma acusação eficaz contra a corrupção por falta de recursos, em parte, e especialização da parte das autoridades de aplicação da lei. No que diz respeito ao pluralismo dos meios de comunicação social, a liberdade de editorial do jornalismo prevalece em Portugal. O acesso a documentos de informação por parte das autoridades públicas está salvaguardado através de legislação específica, com vista a facilitar o trabalho das funções ou o desempenho da função jornalística. Contudo, ainda que as normas básicas de proteção dos jornalistas estejam bem estabelecidas, há situações menos desejáveis. Passando ao pilar seguinte do relatório, formas de verificação institucional dos chamados checks and balances. A Constituição prevê-o e há salvaguardas para este equilíbrio de poderes. A sociedade civil tem beneficiado de um quadro legislativo facilitador e bastante ativo no país. Ora, após a apresentação das principais questões nos 4 capítulos, a questão que se põe agora é como é que podemos dar seguimento aos resultados deste relatório. Agora é importante proceder às reformas necessárias. Juntos, temos que melhorar mais o respeito pelo Estado de Direito em Portugal, como em qualquer outra parte da União Europeia. Aquilo que nós queremos alcançar através deste relatório é um diálogo mais profundo sobre o Estado de Direito aos níveis europeu e nacional, com debates abertos e com intercâmbio de melhores práticas. E é por isso que discussões como esta que estamos a ter hoje são tão importantes. Eu tenciono discutir este relatório com tantos parlamentos nacionais quanto possível. Vários destes pontos serão discutidos também de uma forma regular e durante a presidência portuguesa tenciona-se organizar
um debate específico de cada país no Conselho, para cada país no Conselho. Será o caso da Alemanha, da Irlanda, da Grécia, da Espanha e da França. Ao mesmo tempo, como disse, isto é um exercício anual. Iremos preparar o relatório de 2021, que já começou, aliás, esse trabalho, com o apoio da presidência portuguesa. The Commission is committed to ensuring objectivity and equal treatment of all 27 member states at all steps of the process. And I want to say that during the German presidency, it was possible, of course, to present the rule of law report to the General Affairs Council at the EU level. It was also possible to have a first discussion on 5 members in the protocolar alphabetical order in the Council. And it was also possible to explain the report to the Libe Committee in the European Parliament and to the plenary. So it's very important to have such a kind of discussions in the different European institutions. The Commission, of course, because it's a report, it's a real assessment of the Commission, an independent assessment of the Commission. But it's also important to go to the European Parliament and the Council. But again, it's quite important to go to the national parliaments and, if it's possible, to the national civil society. I want just to remind you that in the first report, in the preparatory works for the first report, like in the preparatory works now for the second report, we have had contacts with the member states, we have a network of contact persons in all the member states, but we have had also contacts with many stakeholders. Também com muitas das partes interessadas, recebemos, nomeadamente, contributos por escrito dos Estados-membros, written contributions coming from 200 different stakeholders diferentes partes interessadas, ao nível nacional e ao nível europeu. And we have organized, unfortunately, by video, some também tivemos algumas visitas por via vídeo aos países. E agora tentaremos estar na melhor posição para adotar o segundo relatório e aprovar o segundo relatório em julho. Este será o ciclo normal para a adoção do relatório em julho e depois começar a discussão ao nível europeu dos Estados-membros. Bom, senhoras e senhores, antes de dar por concluída a minha intervenção, deixe-me falar de algumas questões de justiça criminal. Como sabem, a Comissão está a trabalhar no rápido estabelecimento da Procuradoria Europeia, que é de maior importância, mais de 3 anos após a adoção da Procuradoria, do regulamento para a Procuradoria Europeia. Todos temos que assegurar que esta entidade pode começar as suas atividades operacionais o mais rapidamente possível no primeiro semestre deste ano. Apraz-me o facto de Portugal estar entre os Estados-membros que já adotaram a legislação para implementar o regulamento da Procuradoria Europeia e os 4 procuradores delegados selecionados para Portugal já foram selecionados e ouvidos por este Parlamento. Conto convosco para concluir o processo de avaliação o mais rapidamente possível para que os nomes dos 4 candidatos possam ser enviados à Procuradoria Europeia para nomeação por parte do Colégio de Procuradores ao nível da Procuradoria Europeia. E assim, finalmente, a União Europeia lançar sob a liderança da presidência portuguesa a sua Procuradoria própria, os seus serviços de Procuradoria própria. Sabem, com o Next Generation UE, em complemento do quadro financeiro plurianual, podemos gastar mais dinheiro, de uma forma mais rápida e mais flexível, e, portanto, temos que tirar partido deste lançamento para combater os abusos, os casos de corrupção, etc. Senhoras e senhores, no dia 2 de dezembro do ano passado, a Comissão adotou um pacote para modernizar os sistemas de justiça da União Europeia e reforçar a formação dos juristas e a digitalização dos sistemas de justiça. A União baseia-se em valores comuns e no Estado de Direito. A formação judicial é uma ferramenta fundamental para reforçar a confiança mútua e criar uma cultura comum de direito na União Europeia. E assim poderemos ajudar os profissionais de justiça a lidar com os novos desafios, nomeadamente aqueles que possam pôr em causa o direito europeu e as suas soluções, como partilha e compreensão pelo Estado de Direito. Juristas bem formados
tem um papel muito importante no reforço da cultura do Estado de Direito e fazer valer o Estado de Direito, em que o princípio da independência judiciária está no centro. Juntamente com a presidência portuguesa, apraz-me que possamos organizar uma conferência dedicada a esta nova estratégia de formação judicial no dias 6 e 7 de maio deste ano. Senhoras e senhores, com a criação do novo mecanismo de regulamentação do Estado de Direito, chegou a altura de termos um debate político aberto acerca do Estado de Direito e apraz-me discutir convosco hoje, com este relatório do Estado de Direito, temos agora uma base europeia comum para este diálogo em todo o nosso continente. Podemos e iremos manter o Estado de Direito no topo da agenda política e aguardo os contributos que a presidência portuguesa tenciona fazer sobre esta matéria. Mais uma vez, obrigado pelo vosso empenho. E deixem-me assegurar-vos que a Comissão continuará a representar o seu papel enquanto guardião dos tratados e, insisto, irá usar todas as ferramentas ao seu dispor para reagir às ameaças ao Estado de Direito sempre que necessário. Significa que continuaremos a fazer procedimentos de sanção perante o Tribunal Europeu, quando for necessário. Continuaremos a organizar processo em relação ao artigo 7º, procedimento do artigo 7º, nomeadamente em relação ao Parlamento da Hungria. Iremos continuar a trabalhar no novo regulamento a partir do 6 de janeiro deste ano sobre a condicionalidade entre o Estado de Direito e o financiamento das diferentes políticas ao nível europeu. Portanto, são dois blocos com diferentes instrumentos que continuaremos a usar todos esses instrumentos. Naturalmente que estou agora aberto a ouvir-vos, os vossos comentários, as vossas perguntas, tentarei responder na medida do possível. Muito obrigado. Foi todo o prazer também no futuro próximo, talvez para a apresentação do segundo relatório, estar fisicamente presente no vosso Parlamento. Mas isso vai depender da Covid. Sei que é difícil a situação atualmente dos Estados-membros, muitos Estados-membros, em Portugal também. Mas, mais uma vez, muito obrigado por este convite, muito obrigado pela vossa atenção. E agora gostaria de ouvir então os vossos comentários e perguntas. Muito obrigado, Sr. Comissário Reynders. Tal como tínhamos acordado, irei dar agora a palavra aos grupos parlamentares por ordem decrescente de representatividade. Darei a palavra, em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirão dois dos seus membros, a Sra. Deputada Isabel Rodrigues e o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Sra. Deputada Isabel Rodrigues tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, bem como às senhoras deputadas e aos senhores deputados, de forma especial ao Sr. Comissário de e associo-me em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à saudação de bem a Comissão Europeia pela importância que confere a esta matéria do Estado de Direito e por esta ferramenta concreta preventiva em que consiste o relatório. O Sr. Comissário falou na caixa de ferramentas e queria dizer que entendemos de facto que nem sempre o acompanhamento e o diálogo serão suficientes. O relatório identifica problemas graves em alguns países da União que exigem uma resposta firme, célere e consequente, adequada à defesa intransigente dos valores fundadores da União. E, portanto, faço votos de que seja possível utilizar em todo o seu potencial a caixa de ferramentas de que a União dispõe. Relativamente a Portugal, Sr. Comissário, é com satisfação, desde logo que registro a referência que fez à nossa história. Orgulhamos-nos muito do 25 de abril de 1974 por aquilo que trouxe ao povo português. E, relativamente ao relatório, queria dizer-lhe que é com satisfação que vemos o reconhecimento da evolução muito positiva que se registou nas várias dimensões que são objeto de análise no relatório e dos esforços que o governo português empreendeu nos últimos anos, designadamente no que se refere à eficiência do sistema de justiça e no combate à corrupção e o reconhecimento também
do investimento no reforço da digitalização, na criação de juízes de competência, especialidade e o trabalho em matéria de corrupção. E estas duas áreas correspondem a prioridades assumidas pelo Governo de Portugal. Relativamente à convicção, à corrupção, a convicção dos cidadãos relativamente ao fenómeno é importante porque afeta a sua confiança nas instituições, mas não é a mesma coisa. Lembrava que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção responde a uma questão importante colocada no relatório e que se prende com o facto de terem assinalado a ausência de uma abordagem estratégica coordenada, referindo até uma manta de retalhos. Ora, a estratégia permitirá ultrapassar esta circunstância. Igualmente importante, a disponibilidade de recursos e de especialização que também referiu. O Governo está a fazer um grande reforço na contratação de profissionais, na contratação de especialistas e no robustecimento do combate à corrupção e a atividade de lobbying que está já em análise na especialidade neste Parlamento. Para terminar, se não existe um juízo uniforme relativamente a todos os Estados-membros, como progredimos onde o juízo é mais negativo? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra de seguida ao Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial para o Sr. Comissário Didier Reynders. Queria, naturalmente, em primeiro lugar, congratular-me também com esta iniciativa da União. O mecanismo apresentado pela Comissão representa, desde já, uma surpresa positiva, depois de longos anos de triste austeridade, em que o princípio do Estado de Direito e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia não tiveram a relevância e o reconhecimento que agora lhes são outorgados. Queria, como propostas ou sugestões a incluir no próximo relatório, sugerir dois temas que merecem profunda reflexão. Um, relativo a este estado calamitoso da emergência pandémica e a necessidade da adoção de restrições substanciais dos direitos fundamentais. Temos verificado um recurso permanente à declaração de estado de emergência e a questão que coloco, aliás, em articulação com algumas conclusões deste relatório, relativas à situação também noutros países, a declaração de estados de exceção tende a normalizar-se com o combate ao terrorismo, com as matérias relativas às necessidades de combate à pandemia, até que ponto diplomas legais, debatidos e aprovados no Parlamento, poderiam, de forma mais específica, responder a situações diversas daquelas que coloca a segurança externa e o combate ao terrorismo. Por outro lado, e ainda a propósito da independência judicial, queria destacar a circunstância de que a carência de recursos com que se confronta a Justiça tem, na independência judicial, sem dúvida, um grande pilar. Contudo, verificamos que a necessidade de recursos, por exemplo, no que diz respeito à remuneração de magistrados judiciais e do Ministério Público, tem funcionado bem relativamente às questões da morosidade judicial e do combate ao crime financeiro altamente organizado, nem tanto. Penso que a ponderação destas questões seria muito útil num futuro inquérito. Muito obrigado, Sr. Comissário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comissário, tem até 6 minutos para responder a este conjunto de questões.
No, thank you very much. So I want to go back to the different questions. First, of course, we are knowing the different culture, the different historical situation in the different member states. Dos Estados-membros, conforme foi referido, a situação em Portugal também. E após a adesão à União Europeia, é importante ter tudo isso presente quando discutimos a discussão. Mas eu gostaria de dizer que, quando olhamos para o relatório, há várias situações nos Estados-membros. Na grande maioria dos Estados-membros, tivemos reações positivas ao tentar melhorar a situação com base nos nossos comentários. E é isso que também tentamos fazer com as autoridades portuguesas. Em alguns Estados-membros, não foram tão receptivos e têm outras ferramentas para lidar com as questões sistémicas. Tratava-se mais de questões sistémicas. Mas em relação à corrupção, nós estamos a trabalhar a dois níveis. A nível da União Europeia, com algumas agências como a OLAF, mas, como disse, também com a Procuradoria Europeia, pela primeira vez. Com investigações e acusações a vários níveis, casos claros de corrupção ou de fraude, de abuso, do uso dos fundos comunitários e também ao nível nacional. A principal preocupação tem a ver com as estratégias nacionais anticorrupção. Aguardamos esse documento, mas para além disso tentamos ver que tipo de execução é que é possível. E a resposta é a execução. Em todos os elementos temos que assegurar que é possível atribuir recursos aos serviços dedicados ao combate à corrupção e especialização suficiente, de certa forma, e, mais uma vez, sabemos que há uma discussão em curso sobre a possível estratégia anti-corrupção, mas o elemento mais importante será a sua execução. E depois, tanto quanto possível, tentar aumentar a transparência e a integridade da vida pública, as regras da União Europeia, tentar organizar todo o processo e, certamente, também, lembrando o que eu disse nas minhas palavras iniciais, o lobbying continua por regularizar em Portugal e deve ser organizado um tipo de regulamentação das atividades de lobbying por parte dos vários partidos, membros do governo, etc. Em relação às duas questões para o futuro. A crise da Covid-19, primeiro. No primeiro relatório, nós demos alguma atenção às medidas tomadas durante a pandemia. E é muito importante, primeiro, assegurarmos que há uma supervisão. É normal que sejam tomadas medidas, nomeadamente restrições aos direitos e liberdades dos cidadãos devido à pandemia. Isto é lógico, aconteceu em todos os países e a vários níveis, mas sempre que analisamos a situação há elementos novos e é possível ver que as medidas são necessárias, proporcionais e que resultam não devem resultar numa discriminação. Isto deve ser controlado pelo Parlamento, que são vocês, e também pelo sistema de justiça. É importante assegurar isto tudo. E indicámos que, em alguns casos, constatámos que haveria demasiadas decisões governamentais que resultaram sem que houvesse um diálogo com as várias partes interessadas. E como em relação a outras ações no passado, quando é necessário, por exemplo, em relação ao terrorismo, quando é necessário tomar algumas medidas de limitação dos direitos e liberdades fundamentais, é necessário organizar um processo que haja uma devida supervisão e também limitado no tempo. Tem que ser um processo limitado no tempo. E isso é muito importante. A limitação no tempo de todas as medidas tomadas para combater a pandemia. Em relação aos recursos, e vou concluir, é muito importante insistir na forma de dar recursos suficientes, primeiro, naturalmente, ao sistema de justiça e é importante haver um aumento nos Estados-membros do orçamento para a justiça em termos de equipamento, de formação e, como eu disse também, para a digitalização da justiça. Quero lembrar que no Next Generation UE, 750 mil milhões de euros que estão disponíveis
nesse quadro financeiro, há um instrumento de recuperação e resiliência e com esse instrumento financeiro é também possível financiar alguns investimentos em ferramentas digitais para o sistema de justiça. Portanto, eu insisto, esta é uma prioridade para toda a Comissão, não é só para o Comissário da Justiça, que preste atenção à digitalização da Justiça nos planos de recuperação que todos os Estados-membros quererão apresentar à Comissão Europeia, e será certamente esse o caso de Portugal também, se quiser ultrapassar os atrasos na Justiça e os processos demasiado demorados, por isso ter melhores ferramentas para enfrentar esses desafios. Muito obrigado, Sr. Comissário. Eu passo agora a palavra ao meu co-presidente desta sessão, o deputado José Magalhães. Sr. Presidente, muito obrigado. Em nome da primeira Comissão, da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, saúdo também o Sr. Comissário e iria passar a palavra a duas senhoras deputadas do Grupo Parlamentar do PSD, sucessivamente, primeiro a Sra. Deputada Márcia Passos e depois, primeiro a Sra. Deputada Isabel Meirelles e a seguir a Sra. Deputada Márcia Passos. Tem a palavra a Sra. Deputada. Muito obrigada, Srs. Presidentes. Cumprimentar também os colegas deputados, os serviços. Au nom du groupe parlementaire du Parti social-démocrate, merci, Monsieur le Commissaire, pour votre exposition. O relatório sobre o Estado de Direito da União Europeia é, de facto, um primeiro passo positivo e muito útil, pois ajuda a corrigir as deficiências e, sobretudo, põe pressão sobre os governos. No caso de Portugal, o relatório aponta, nomeadamente, a necessidade de uma maior eficiência do nosso sistema judicial. Sabemos que o Sr. Comissário foi advogado e, portanto, é sensível a estas questões. E os grandes problemas em Portugal situam-se, sobretudo, na jurisdição administrativa e fiscal e, em especial, na primeira instância. Há processos que aguardam tramitação há mais de 10 anos e há mesmo alguns há mais de 20 anos. Existem processos em que a prova já foi produzida, as alegações finais escritas, mas a sentença leva décadas a ser lavrada. Os deputados do PST já questionaram a Sra. Ministra da Justiça no sentido de saber se estes tribunais se encontram apetrechados com o quadro de juízes que é proporcional às suas necessidades, porque a situação continua a agravar-se com atrasos na tramitação de processos novos e, de facto, isto é uma situação que tem gerado décadas de atraso, repito, na tramitação e decisão dos processos intentados. E, portanto, sabemos que uma justiça com delongas deste calibre é tudo menos justiça, ferindo de forma gravíssima o Estado de Direito, bem como o prestígio e dignidade do próprio Estado. Sem falar nas consequências que isto traz para os cidadãos e, sobretudo, para os investidores que ficam, assim, privados da denegação de justiça. Nestes termos, o PST considera prioritária a reforma da Justiça e entregou já neste Parlamento 2 projetos de alteração ao Código de Processo, noutra vertente, no sentido de introduzir mecanismos de controle da distribuição eletrónica dos processos judiciais, na sequência de suspeitas de corrupção e abuso de poder nesta distribuição eletrónica, nomeadamente no escândalo das distribuições seletivas de processos a juízes, naquilo que nós chamamos o processo Lex, e, enfim, apresentámos algumas soluções. E é uma regra para aplicar não só nos tribunais de primeira instância, mas também nos tribunais superiores, e gostaria de ouvir o Sr. Comissário os seus comentários a este tipo de situações. Finalmente, o caso da nomeação do magistrado português para a Procuradoria Europeia. O Sr. Comissário Europeu afirmou à Lusa que cabe ao Conselho da União Europeia validar a escolha, e se essa decisão for contestada, a última palavra é do Tribunal Europeu de Justiça, que
pronunciar-se, tendo por base ações apresentadas por parte de algum dos candidatos, aliás, como sucedeu com o seu procurador europeu belga, que já intentou, junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, uma ação por ter sido excluído do concurso. O Sr. Comissário Reynders também referiu que assim que tomou conhecimento das discussões entre Portugal e o Parlamento Europeu, imediatamente telefonou à Sra. Ministra da Justiça portuguesa pedindo-lhe algumas informações e vinha-lhe perguntar se teve alguma conclusão, se essas explicações foram satisfatórias, uma vez que a instituição em que está integrada a Comissão Europeia é a guardiã dos tratados e, obviamente, poder-se-á ter que pronunciar sobre essa questão no âmbito de uma ação por incumprimento. E é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos. Muito obrigada. Cumprimento os Srs. Presidentes, as Senhoras e Senhores Deputados e o Sr. Comissário. E começo por referir que no relatório de 2020, que foi recentemente publicado, acaba por se dizer aquilo que já se dizia em 2019, ou seja, que está a ser elaborada uma estratégia nacional de combate à corrupção. Ora, o PSD entende que impõe-se mais prevenir do que reagir. E vemos que também neste contexto as opções políticas demonstram grande dificuldade de planificação, organização e ação e por isso a prevenção tem sido muito limitada. Constatamos que o Conselho de Prevenção da Corrupção não dispõe de meios, de recursos e nem de especialização necessária e apraz-nos dizer que não é suficiente criar organismos e mais organismos dentro do aparelho do Estado sem dotar os mesmos organismos dos meios necessários para serem eficazes no combate à corrupção. O índice de percepção da corrupção, divulgado a 28 de janeiro, mostra que Portugal é visto como um país mais corrupto do que a média da União Europeia e da Europa Ocidental. E segundo esta mesma organização, tal deve-se ao facto de, ao longo dos últimos 10 anos, pouco ou nada ter sido feito pelo combate à corrupção em Portugal, não existindo de facto uma estratégia. Mas esta pesquisa demonstrou ainda que os países vistos como mais corruptos são precisamente aqueles que estão menos equipados para lidar com crises. E esta é a nossa grande preocupação do momento, é que estará Portugal então menos capaz de lidar com a crise a que assistimos e que vamos assistir derivada da pandemia Covid-19. Por isso, a percepção da corrupção em Portugal, posicionada acima da média europeia, se já era grave, agora assume uma gravidade maior e merece a nossa especial preocupação, sendo certo que com responsabilidades continuaremos a exigir do Governo português medidas mais eficazes no combate à corrupção em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Comissário. Merci, thank you very much. I want to go back maybe to the vou talvez retomar a situação relativa ao sistema de justiça e a luta contra a corrupção, o combate contra a corrupção em Portugal, que está aqui referido no relatório. O relatório conclui que os processos são demasiado longos em Portugal, que há um impasse com a quantidade de casos, sobretudo atualmente, em determinados tribunais, fiscais e outros, e há estas questões têm vindo a ser resolvidas, ou têm vindo a ser faladas no semestre europeu, e em 2020 Portugal recebeu uma recomendação por parte da Comissão Europeia no sentido de melhorar o funcionamento dos tribunais fiscais e administrativos, e Portugal levou a cabo uma série de reformas que conduziram a ganhos em eficiência. Contudo, eu repito que a implementação está ainda pendente devido aos constrangimentos orçamentais, e a Comissão está disposta a apoiar Portugal para que realize as reformas necessárias através da facilidade da resiliência. Por isso eu insto a tirarem partido desta facilidade de resiliência e que podem ter, evidentemente, um impacto importante no contexto empresarial, por exemplo, e, consequentemente, os Estados-membros terão que ter em conta esta facilidade quando estabelecerem os seus planos de recuperação. Ora, Portugal
mostra progressos no combate contra a corrupção ao mais alto nível e temos agora que assegurar que sejam evidentemente temos aqui que pensar neste combate à corrupção e sobretudo na solução. Há vezes falta de recursos, bem sabemos, sobretudo nas unidades especiais das políticas judiciais, no sentido de combater a fraude fiscal, e especialização insuficiente por parte dos procuradores no sentido de investigar crimes económicos e financeiros. Ora, seria mais uma vez importante resolver esta questão, porque são elementos cruciais na luta contra a corrupção, garantindo que todos os elementos relacionados ao combate à corrupção, sobretudo no que diz respeito a assegurar que todas as instituições são livres, evidentemente, de qualquer influência política, prestamos uma atenção especial ao impacto da pandemia da Covid-19, tal como em relação a outras matérias, nestas reformas da luta anticorrupção. E na investigação de casos complexos de corrupção. Por isso, é muito importante que olhemos agora para a implementação e que haja, evidentemente, recursos suficientes para os diferentes serviços e nos diferentes relatórios, ano após ano, nós iremos apresentar a situação, propondo também a evolução positiva, mas também tentando encontrar soluções e propondo soluções para a situação. Realmente, as coisas mudam, evidentemente, a situação muda de relatório para relatório, mas agradeço terem levantado estas questões, estes problemas. Ora, relativamente à Procuradoria Europeia, eu aqui referi a nomeação do procurador ou dos procuradores delegados. Há uma proposta apresentada por Portugal e há uma decisão do Colégio de Procuradores. Por isso, é um processo específico entre Estados-membros e o Procurador-Geral principal, digamos. Em relação à decisão tomada pelo Conselho a nível da União Europeia, há uns meses atrás, relativamente aos Procuradores a nível da UE, ou seja, os membros do Colégio de Procuradores, eu sei que realizaram algumas discussões sobre determinadas nomeações, designadamente a nomeação do Procurador do Magistrado de Portugal. Eu devo dizer que é uma questão interna do Conselho. A Comissão não participou neste processo, a VPO também não, a Procuradoria-Geral, ou seja, Europeia, ou seja, é uma discussão entre os Estados-membros relativamente a determinados candidatos e o painel que organiza a seleção, o ranking, e depois a decisão final do Conselho a nível do UE, com base no regulamento que foi aprovado pelo Parlamento e pelo Conselho. Bom, segundo lugar, relativamente à reação em Portugal sobre a nomeação do magistrado para a Procuradoria Europeia, eu com esta decisão, forneceu toda a informação forneceu ao Conselho e relativa à informação errônea, enfim, false information. Mas, claro, mais uma vez, cabe ao Conselho decidir o que fará e que decisão tomará. Há uma discussão que está a realizar-se no próprio Parlamento Europeu, com um comitê pertinente, e que, aliás, o Presidente deste comitê disse-me que recebeu todos os documentos que tinha pedido a Portugal, mas também à Bulgária e à Bélgica, antes de ser tomada uma decisão pelo Conselho. Ora bem, no final, relativamente à decisão, cabe ao Parlamento organizar, evidentemente, um escrutínio das diferentes decisões que sejam tomadas pelo Conselho, e o Conselho está neste momento a analisar a situação e, claro, a palavra final está nas mãos do Tribunal Europeu. Eu sei que há um processo atualmente no Tribunal de Justiça que foi apresentado pelo candidato belga. Será uma decisão do Tribunal, nós evidentemente respeitaremos. E também alguns procedimentos em Portugal, relativamente ao candidato português. É uma decisão do Conselho, nós estamos a aguardar, mas realmente o escrutínio cabe ao Parlamento e, sobretudo, no final será mesmo, a última palavra será do Tribunal Europeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comissário. Cabe-me agora a palavra à Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Fabíola Cardoso,
que pertence ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora deputada, tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Comissário Europeu, Didier Reynders, e todas as pessoas presentes nesta reflexão conjunta sobre o primeiro relatório do Estado de Direito na União Europeia, publicado pela Comissão em setembro de 2020. Sr. Comissário, para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o cumprimento do Estado de Direito não tem preço e deve ser uma condição sine qua non de pertença à União Europeia. O artigo 2º do Tratado de Lisboa é muito claro ao estabelecer que a União se baseia nos valores do Estado de Direito e dos direitos humanos, segundo o pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres. No entanto, Sr. Comissário, basta olhar para a realidade para perceber que a União Europeia não tem conseguido cumprir grande parte destes preceitos. Se não, vejamos. Na Hungria, o regime de Viktor Orbán fez aprovar no Parlamento um diploma que proíbe a alteração de género no registro civil, negando o reconhecimento legal da identidade de género a muitas pessoas, ampliando a discriminação e a intolerância, causando um sofrimento gratuito e inaceitável. Mas essa alteração legislativa foi apresentada depois de o governo húngaro ter recebido anuência do seu Parlamento para governar o país com poderes acrescidos e por tempo indefinido. Na Polónia, foi revogada a possibilidade de interrupção voluntária da gravidez em casos de malformação do feto, uma situação que contabiliza 98% das situações naquele país. Este retrocesso fará aumentar os elevadíssimos números de abortos ilegais na Polónia, para além de colocar em perigo a saúde das mulheres, violando os seus direitos humanos e reprodutivos. No mar Egeu e no mar Mediterrâneo, continuamos a ser confrontados com violações dos direitos humanos de quem tenta fugir da guerra, da miséria e da fome. Ora, com o tratamento indigno destas pessoas nos centros de detenção, ora, com a prática inaceitável e ilegal do pushback. Estes são apenas 3 exemplos da realidade que expõem o fracasso das políticas que têm sido implementadas sob a égide das agências europeias e o jugo de uma vaga perigosa de populismo conservador autoritário que ganha terreno. Para além da reversão deste paradigma, julgamos ser fundamental que a União Europeia faça uso dos mecanismos ancorados nos tratados, nomeadamente no artigo 7º, para impedir o efeito de contágio deste vírus que é o desrespeito pelo Estado de Direito. Parece-nos igualmente claro, Sr. Comissário, que, em matéria de Estado de Direito, Portugal ainda tem um percurso a percorrer. Quando nos chegam relatos de jornalistas vigiados ou de cidadãos estrangeiros assassinados às mãos do Estado português. Pegando concretamente no relatório, relativamente ao sistema judicial português, há muito que sabemos que são necessários mais recursos físicos e humanos para assegurar uma cobertura descentralizada e completa do território. Sabemos que são necessários mais meios e mais formação profissional para autoridades judiciais e policiais, no que diz respeito, por exemplo, a matérias de corrupção e digitalização. Que medidas concretas recomenda a Portugal para ultrapassar estas dificuldades que foram evidenciadas neste primeiro relatório? Sabemos também que o melhor investimento para a salvaguarda do Estado de Direito é o realizado na prevenção. É imperioso garantir que os sistemas de ensino proporcionem a educação cívica que permita às crianças e jovens perceberem o valor, o funcionamento e a importância da democracia. Se não o fizermos, corremos o risco de ver a situação atual agravada, com uma sociedade civil apática e pouco participativa. A contribuição dos sistemas de ensino para o reforço do Estado de Direito não deveria também, no seu entender, ser considerado num futuro inquérito como uma prioridade? No meu país,
as associações que promovem o respeito pela diversidade e pela defesa dos direitos, por exemplo, das pessoas LGBT ou de populações racializadas, sobrevivem com pouquíssimos recursos, fruto do empenho e do trabalho voluntário de ativistas. Não considera, Sr. Comissário, que o reforço do Estado de Direito passa também por reforçar o apoio às associações não governamentais e pelo diálogo do Estado com a sociedade civil? Concluindo, consideramos que o princípio do Estado de Direito está a ser alvo de um ataque concertado por quem conspira contra as democracias e que esse ataque é muitas vezes legitimado pelas próprias instituições europeias e nacionais. Face ao maior desafio que temos no presente, o da pandemia Covid-19, só uma Europa solidária, onde a igualdade de género seja uma realidade, onde a diversidade sexual ou funcional seja acarinhada como política clara e humana de asilo e imigração, onde os direitos fundamentais sejam uma certeza de todos. Só nestas condições podemos ter a certeza que o projeto europeu não fracassará. Não concorda, Sr. Comissário? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Dou de imediato a palavra ao Sr. Comissário Reynders para responder. Thank you, Chair. Obrigado, Presidente. Gostaria de tomar os diferentes elementos. Sobre o sistema de justiça, eu repito aquilo que disse há pouco. É claro que nós temos um verdadeiro problema relativamente aos recursos, não só em Portugal, nos diferentes Estados-membros. Conseguinte, é muito importante tirar partido dos diferentes meios de financiamento que podem ser utilizados provenientes da União Europeia. Relativamente à formação dos profissionais, pode ser organizada, com possibilidades, repito, de formar os profissionais administrativos, juízes, procuradores, magistrados, advogados e outros. O pessoal do Tribunal, é possível utilizar. Temos uma estratégia desde dezembro do ano passado, na mesa, e repetir também que é possível utilizar a facilidade de resiliência para financiar algum investimento relativamente às ferramentas digitais. Portanto, há aqui possibilidade de recursos, mas há aqui também questões que se ligam com, ou estão relacionadas com o orçamento nacional. E as decisões são tomadas. Quanto à referência a situações específicas, Hungria e Polónia, eu disse que, em alguns Estados-membros, nós temos um problema mais sistémico do que outros. Mas é por esta razão que nós atualmente temos dois processos com base no artigo 7º, Hungria e Polónia. E nós continuamos a trabalhar, juntamente durante a presidência portuguesa, e eu espero que possamos chegar ao Conselho com relatórios sobre a situação destes dois Estados-membros e talvez possamos chegar a uma solução. Mas a dificuldade dos tratados é tomar uma decisão. E depois temos esta regra da maioria. E depois está também o Tribunal de Justiça. E nós recebemos reações positivas por parte do Tribunal Europeu, relativamente ao financiamento das ONGs, na Hungria, o financiamento de universidades e liceus, na Polónia, a questão relativa aos juízes e a nomeação dos juízes. Lutamos para, evidentemente, que haja uma independência dos juízes. Ora, mas nós também pedimos que fosse aprovado um novo instrumento desde 2018 já. E tem que haver uma relação entre o financiamento das políticas e o respeito pleno do Estado de Direito. E poderá então o Conselho, se a Comissão chegar ao Conselho com estas propostas, para tomar depois uma decisão por maioria qualificada. Enfim, não é fácil. Em relação a outras situações, a ação
diferentes agências da UE e organizar a questão da matéria de exílio e de migração. É preciso, evidentemente, respeitar aqui o Estado de Direito. Temos uma agência dos direitos fundamentais, temos uma decisão tomada pelo Parlamento Europeu e o Tribunal. Eu partilho a opinião de que é necessário prestar mais atenção aos direitos fundamentais. Isto está relacionado com a Carta dos Direitos Fundamentais e nós teremos um novo relatório ainda este ano sobre algumas questões relacionadas com a Carta dos Direitos Fundamentais. É claro que é impossível para este relatório que eu publiquei incluir tudo isto. Mas, claro, precisamos saber o que será possível fazer com base na Carta dos Direitos Fundamentais, sendo mais concreto, falou do aborto e da situação na Polónia. Sim, confesso que é uma situação difícil para os direitos das mulheres, e nós, a Comissão e o Presidente da Comissão já o afirmou, mas também é uma violação do Estado de Direito, que é uma falta nós dizemos isto desde o início, nós temos preocupações, estamos preocupados com a independência dos tribunais na Polónia e estamos a acompanhar a situação, apresentando e ouvindo os argumentos relacionados com a independência do sistema de justiça, e isto tem, evidentemente, uma influência na vida cotidiana dos cidadãos, como é esta questão do aborto. E aqui não vemos que haja independência dos diferentes do sistema de justiça. Prevenção, é claro que é muito importante, a razão pela qual nós tentamos organizar um diálogo não só com os parlamentos nacionais, não só com a maioria, mas também com a oposição. Fazemos com todos e em todos os Estados-membros. E falou também sobre solidariedade na Europa, a razão pela qual nós sabemos que desde o início da pandemia a Comissão tentou inventar ou desenvolver uma nova política de saúde europeia. É necessário para podermos ter melhor coordenação nesta matéria a nível da UE. Eu sei que estamos a deparar-nos com algumas dificuldades, mas tentamos organizar uma política com base na solidariedade, designadamente em matéria de vacinação, para que todos sejamos iguais, organizando compras em conjunto com os fornecedores, distribuição equitativa, e isto também baseado na solidariedade, mas claro que precisamos de fazê-lo cada vez mais e no futuro vamos aumentar mais as possibilidades da União Europeia, em algumas situações específicas, de trabalharmos mais nesta questão da saúde. Estamos a ver que realmente precisamos relativamente a determinadas matérias, é melhor trabalharmos de mão dada, mostrarmos solidariedade com outros parceiros, com outros países parceiros, com a África, com os Balcãs, e por conseguinte a União Europeia deve mostrar solidariedade, sobretudo nestas situações tão graves. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comissário. Tem agora a palavra em nome do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados. Começando por cumprimentar o Sr. Comissário Didier Reynders e agradecer as suas intervenções nesta reunião. Eu gostaria de começar por me apresentar. Eu sou representante de um partido que cumpre, nestes próximos dias, 100 anos de um percurso de luta pela liberdade e pela justiça. E, portanto, de uma das ocasiões que possa deslocar-se ao nosso país, a Portugal, terá certamente a oportunidade de conhecer em Lisboa, em Peniche, em Caxias, em Angra do Heroísmo, diversos locais por onde passaram camaradas meus de várias gerações que pagaram com a liberdade e até com a própria vida a defesa do Estado de Direito. E, portanto, eu gostava de começar por sublinhar que no Partido Comunista Português temos muitos anos de prisões e muitos militantes que foram assassinados pelas forças da repressão para dar o valor que sempre demos ao Estado de Direito, à liberdade, à democracia nas suas múltiplas vertentes. E a Constituição da República Portuguesa, que está em vigor,
tem muitas das suas passagens e artigos que tiveram o contributo ativo de camaradas meus que estiveram nesse cárcere fascista. Ora, dito isto, feitas as apresentações, eu gostava de, a partir daí, observar esse ponto prévio que importa sublinhar. O grupo parlamentar, o partido que eu represento, tem uma abordagem profundamente diferente ao ponto de partida deste debate e até deste relatório que está em apreciação, desde logo quando nos distanciamos firmemente desses mecanismos de controlo que estão na sua base relativamente a esta perspectiva que está colocada, neste caso da democracia, Estado de Direito e direitos fundamentais, em que a União Europeia, enquanto instância supranacional, volta a aplicar a mesma receita que já conhecemos nas políticas económicas, financeiras, orçamentais, com os resultados conhecidos. Com os resultados conhecidos, com os métodos conhecidos e até com referências conhecidas e com passagens que reconhecemos até mesmo neste relatório e já lá irei. Com os ciclos de avaliação em que se insere este relatório, qual semestre europeu das políticas de justiça, Estado de Direito, etc., com o conjunto de processos que podem ser desencadeados para punir um Estado nesse contexto a partir daí, e por isso, Sr. Comissário, este mecanismo representa, por tudo isso, um inaceitável assalto à soberania dos Estados, que nos merece profunda e frontal discordância. Desde logo, porque estamos perante pontos que legitimam as sanções e as inaceitáveis chantagens e pressões que já penderam sobre Portugal no passado e poderão, por estes e outros mecanismos, voltar a surgir no horizonte. As instituições da União Europeia não são exemplo no que toca à democracia e direitos fundamentais. A harmonização destes constitui para países como Portugal, na verdade, uma pressão negativa. Isto acontece no debate que temos feito recentemente sobre a questão do chamado pilar dos direitos sociais. Também se coloca relativamente às questões não só de direitos sociais, do trabalho, mas até ao nível do próprio direito à justiça por parte dos cidadãos e o enredo de tratados e legislação europeus são, na verdade, um obstáculo à legítima decisão soberana de cada povo decidir dos seus destinos. Um obstáculo à concretização da Constituição Portuguesa e das conquistas que o povo português saberá, mais cedo que tarde, retomar e impor. Nós conhecemos bem e temos acompanhado bem e de uma forma solidária para com os povos que têm sido vítimas e que têm enfrentado e resistido e lutado em vários países europeus governados por forças reacionárias, protofascistas, que têm durante anos promovido uma ofensiva brutal sobre todos os domínios dos direitos e liberdades. Fala-se muito de uma vertente dessas liberdades e direitos, fala-se menos sobre outras questões, até nos direitos sociais, etc., nesses mesmos países. A questão que nós colocamos, Sr. Comissário e Srs. Deputados, é que, do nosso ponto de vista, devem ser, de facto, os povos, nesses Estados soberanos, a assumir a garantia e a defesa das questões fundamentais que estão colocadas em cima da mesa na defesa do Estado de Direito e da democracia, na defesa dos direitos. Nós, em Portugal, temos um combate muito forte, inclusivamente neste ano de 2020, tivemos várias intervenções, mesmo aqui na Assembleia da República e em toda a parte, para denunciar, combater e fazer erradicar as violações do Estado de Direito, desde logo em empresas e locais de trabalho. Locais de trabalho onde o Estado de Direito parece que desaparecia da porta para dentro. E há muito tempo que lutamos no nosso próprio país
pela melhoria do funcionamento da justiça, pela melhoria das condições de transparência relativamente ao funcionamento da administração. Chamamos a atenção para o problema da utilização do estado de emergência e a questão de atingir e restringir direitos e liberdades diversas, a propósito, precisamente, no contexto da pandemia e do combate à pandemia. Tivemos, precisamente, aliás, essa mesma intervenção ao nível do Parlamento Europeu e chamo a atenção para o relatório, para a resolução que foi aprovada no passado mês de novembro, em que estivemos, de facto, empenhados em contribuir para esse alerta do ponto de vista concreto. Termino com esta observação. Estes últimos dias, mesmo aqui ao lado em Espanha, um rapper catalão foi condenado por uma decisão judicial contra a liberdade de expressão. O rapper Pablo Hasél esteve precisamente condenado e está chamado a se apresentar na prisão. Aquilo que nós dizemos é que este é um combate que nós consideramos que em cada país, em cada povo, não contamos propriamente com a União Europeia, contamos com a soberania e a luta dos povos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Comissário. Muito obrigado. Bom, é sempre um prazer voltar a Portugal. Já o tinha dito, uma oportunidade de também visitar, já tive a oportunidade de visitar várias partes de Portugal no passado e gostaria imenso de poder voltar. E tenho todo o respeito pelo combate contra a ditadura em Portugal, antes da adesão à União Europeia, já o tinha dito também nas minhas palavras introdutórias. Claro que é muito importante fazermos o intercâmbio das tradições na Europa. E muito importante também ter conhecimento sobre a chamada história dos 100 anos do Partido Comunista Português. O meu partido, por exemplo, na Bélgica, também está a celebrar o seu 175º aniversário. Seria certamente uma troca interessante que eu poderia ter com o Sr. Deputado. Em relação ao semestre europeu e ao Estado de Direito, às sanções, às pressões que vêm da União Europeia. Bom, no relatório do Estado de Direito não há sanções, há um diálogo. Nós tentamos fazer um ponto de situação, explicar qual é a situação em todos os Estados-membros relativamente àquele que é o padrão europeu. Em relação ao tratado, por exemplo, há uma definição do Estado de Direito. Fala sobre uma forma de viver aberta, com respeito pela liberdade das pessoas. E há padrões, há normas que vêm do Conselho da Europa, que vêm da jurisprudência do Tribunal Europeu e de outros tribunais, o Tribunal dos Direitos Humanos. Ou seja, nós não queremos com este relatório fazer sanções contra quem quer que seja. Nós fazemos comentários, nós pedimos uma melhoria da situação e queremos, sim, fazer um diálogo e uma troca de impressões. E é verdade que é no interesse dos Parlamentos Nacionais depois fazer progressos no sentido desse processo do Estado de Direito. Quando vejo a questão da solidariedade, nós fizemos uma suspensão das regras orçamentais no início da pandemia para que todos os Estados-membros pudessem gastar mais dinheiro na reação à pandemia e também ao nível nacional, auxílios de Estado, etc. Nós tentamos organizar uma ação de solidariedade. Pela primeira vez será possível ir aos mercados financeiros da União Europeia uma verdadeira solidariedade para estes 750 mil milhões do Next Generation UE, que pode ser utilizado depois também nos planos de recuperação e resiliência. É muito importante tirar partido disso tudo e a questão da solidariedade, de facto, está presente também noutras áreas políticas, na área das vacinas, etc. Portanto, eu sei que é muito importante continuarmos a colaborar desta forma. Poderá haver pontos de vista diferentes, certamente, em relação ao funcionamento da União Europeia. Mas é importante que, ao nível da União Europeia, haja um respeito total pelo Estado de Direito, também nas instituições da União Europeia. Quero apenas dizer que eu venho de
da Comissão, mas venho também de um país que eu conheço bem, que foi um membro fundador da União Europeia. E aquilo que eu tenho visto em alguns casos é que, devido à adesão à União Europeia, foi possível consolidar a democracia do meu país. E isto aconteceu noutros Estados-membros, no Sul, na Europa do Sul, na Europa do Leste. O Estado de Direito, como disse, não é um dado garantido. Temos que continuar sempre a trabalhá-lo em todos os Estados-membros. Estou certo que, com a adesão à União Europeia, foi diferente a vários Estados-membros terem uma verdadeira consolidação da democracia. E, mais uma vez, terei todo o prazer em vir a Portugal e conversar consigo sobre as melhores formas de continuarmos a consolidar a democracia, o respeito pelos direitos fundamentais e o Estado de Direito em todos os Estados-membros e também ao nível da União Europeia. Repito, estamos a tentar mostrar que é possível organizar uma verdadeira solidariedade entre todos os Estados-membros, ao nível da União Europeia. Já dei aqui alguns exemplos, nomeadamente da nova política orçamental, ao nível europeu, e outras políticas. E o relatório sobre o Estado de Direito, como disse, não tem quaisquer sanções, tem apenas um pedido de um apelo ao diálogo com os Estados-membros. Muito obrigado, Sr. Comissário. É agora o momento de dar a palavra ao deputado João Almeida, do Partido do Centro Democrático Social. João Almeida, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Comissário, e agradeço todos os esclarecimentos que já teve a oportunidade de nos dar até este momento. Eu começaria por dizer que, para nós, o Estado de Direito é, naturalmente, uma base fundamental do projeto europeu. Foi isso que, durante muitos anos, fez com que a União Europeia fosse vista, na altura ainda a Comunidade Económica Europeia, fosse vista pelos países de leste, que tinham regimes ditatoriais, como um objetivo de comunidade à qual a generalidade desses povos queria pertencer e, portanto, foi muito significativo o papel que a União Europeia teve na democratização de todo o espaço europeu, sendo que, naturalmente, hoje em dia, depois dos sucessivos alargamentos, dentro da própria União, surgem questões relevantes do ponto de vista do Estado de Direito e é fundamental que a União mantenha o seu foco na defesa do Estado de Direito e que discuta aquilo que muitas vezes eram questões que estavam fora das suas fronteiras e que por vezes podem estar cá dentro. Mas não é de maneira nenhuma de desvalorizar o papel que a União Europeia continua a ter, já não tanto no espaço europeu, mas na comunidade internacional como espaço em que as democracias estão consolidadas e em que o Estado de Direito funciona e as pessoas têm direito às suas liberdades e têm direito a defender-se dentro de um Estado de Direito de qualquer ameaça aos seus direitos, liberdades e garantias. Dito isto, naturalmente que há questões do relatório e da atualidade que justificam que questionemos o Sr. Comissário. A primeira, já que foi abordada, tem a ver com a nomeação do representante de Portugal na Procuradoria Europeia, uma vez que é algo que preocupa o Grupo Parlamentar do CDS-PP, quer aqui, quer no Parlamento Europeu. Tivemos já a oportunidade de questionar, inclusivamente no Parlamento Europeu, a Sra. Provedora de Justiça e de obter a resposta de que essa preocupação era extensível à Provedoria Europeia e que, naturalmente, dentro dos seus poderes, Conselho e Comissão teriam uma palavra a dizer no futuro. E, portanto, nesse sentido, gostaria, se o Sr. Comissário pudesse voltar a referir-se a esta matéria, em que termos é que entende que uma nomeação que é diferente daquilo que tinha sido, daquilo que seria a consequência da ordenação feita ao nível europeu, pode de alguma forma abalar a imagem de Portugal enquanto Estado cumpridor das regras de Estado de Direito. Depois, 4 questões mais simples sobre as quais queria também ouvi-lo. A questão da distribuição de processos é uma matéria polémica em Portugal, teve casos recentes que naturalmente levantaram essas preocupações e o sistema português não é o sistema que exista na generalidade dos Estados da União, pelo contrário. Aqui perto, quer Espanha, quer Itália,
têm formas de distribuição de processos diferentes de Portugal. E, portanto, aqui o que interessa analisar é se, por um lado, a distribuição automática é de tal forma segura que garanta que uma distribuição automática assegura pelo menos o princípio do juízo natural, ou se a intervenção humana, como acontece noutros países, pode, de alguma forma, garantir mais adequadamente esse objetivo. Qual é a opinião do Sr. Comissário sobre isso? A opinião, naturalmente, fundamentada nas diferentes experiências que existem no quadro europeu. Depois, a questão da regulamentação do lobby. Como sabe, é uma matéria que em Portugal tem tido avanços e recuos, avanços muito tímidos e recuos quase constantes, e isso vem em sentido absolutamente contrário àquilo que tem sido a prática europeia. E, portanto, do nosso ponto de vista, é uma matéria essencial para o combate à corrupção, e a hesitação que tem havido em Portugal na transparência, na regulamentação do lobby e na atividade do lobby e na clarificação da sua existência e dos termos em que se move é essencial e, portanto, perguntava também se essa pode ou não ser matéria relevante para que Portugal seja visto não como um dos países em que a corrupção tem maior penetração, mas pelo contrário daqueles que mais está a fazer para que isso não aconteça. Depois, a questão do Estatuto de Arrependido. É também uma matéria muito discutida e discutível, tem a ver com a eficiência do sistema de justiça. Há sistemas que têm estatutos de arrependido muito desenvolvidos, há outros que têm muitas limitações a esse estatuto. Até que ponto é que, e no contexto europeu também tem sido muito discutido sob o termo que se generalizou dos whistleblowers, até que ponto é que os sistemas de justiça, para assegurarem a sua eficiência, têm de consagrar regras que permitam a quem possa eventualmente ter prevaricado poder ser parte essencial na descoberta da verdade e na concretização da justiça. Eram estas as questões que queria colocar, agradecendo desde já as respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Comissário para dar as respostas devidas. Muito obrigado. É verdade que assistimos enfim, a adesão à União Europeia foi uma forma também de assegurar a melhor forma de sair de uma ditadura. E o mesmo se passou também nos Balcãs Ocidentais, em termos de países candidatos, e também na parceria de leste, a Presidente da Geórgia e também na Moldávia. Há uma intenção de se organizar reformas para um maior envolvimento com a União Europeia. Portanto, há de facto uma esperança na forma como uma adesão à União Europeia permite também uma consolidação dos direitos humanos, a democracia, e é também a verdade que é muito importante na União Europeia mostrar uma maior credibilidade para o exterior. Desde o início que eu digo nos trabalhos preparatórios do Estado de Direito, é muito importante fazer o nosso trabalho em casa, nos 27 Estados-membros e nas instituições da União Europeia, para podermos discutir o Estado de Direito e os direitos fundamentais e a democracia fora da União Europeia. E, só para vos dar um exemplo, agora vamos ter discussões com a administração norte-americana, a nova administração, sobre a forma como promover o Estado de Direito ao nível multilateral. E é muito importante que a União Europeia seja capaz de participar nas muitas discussões com parceiros na Europa, mas também na África, na Ásia, na América Latina, em todo o mundo. E para isso, mais uma vez, nós temos que ser credíveis, temos que mostrar que somos coerentes com aquilo que dizemos. Em relação à nomeação do procurador português para o Colégio de Procuradores da Procuradoria Europeia, eu queria referir que, pode-se pensar numa alteração ao regulamento, mas o processo atual, como está previsto, há uma apresentação de candidatos por parte dos Estados-membros e depois, ao nível europeu, há um painel que organiza uma classificação e cabe depois ao Conselho aceitar ou não essa classificação.
apresentada. Claro que no futuro poderá ser possível dar um papel à Comissão nesse processo, por exemplo, dar um papel à própria Procuradoria Europeia, ao Parlamento Europeu, não sei. De momento, há um regulamento que é, adotado pelo Parlamento e pelo Conselho, e mais uma vez, nesse regulamento, no final, a decisão é do Conselho, e é por essa razão que, quando eu vejo as dificuldades e os debates que têm havido sobre a nomeação do candidato português, por procurador português, que eu tenho estado em contacto direto com o Ministério da Justiça para pedir explicações, e estou certo que está agora nas mãos do Conselho tomar a decisão final. É uma decisão normal, algo que é feito ao nível do Conselho. A discussão está em curso ao nível do Conselho de momento. E depois, logicamente, haverá um controle por parte do Parlamento Europeu. Também tem havido discussões ao nível do Parlamento Europeu e confirmo que o Presidente já pediu todos os documentos sobre as nomeações, não apenas com a questão das classificações do Procurador Português, mas também o caso da Bulgária e da Bélgica. Ou seja, há uma supervisão, controle normal, parlamentar, e é possível, portanto, também uma supervisão da parte do Sistema de Justiça, o Tribunal Europeu. Há uma ação que foi interposta por um candidato belga. Eu não sei se pelo candidato português foi interposta alguma ação, mas ao nível de Portugal, enfim, não tenho informação de qualquer processo que tenha sido interposto perante o Tribunal Europeu. Mas se houver uma decisão da parte do Tribunal Europeu sobre a nomeação, será uma decisão vinculativa e nós iremos respeitá-la. Enfim, isto é o respeito normal pelo Estado de Direito, foi isso que eu tentei explicar. Há uma decisão do Conselho, com uma supervisão por parte do Parlamento e das várias jurisdições. É normal também que a Comissão faça algumas perguntas, mas temos que respeitar o Estado de Direito neste processo, tal como noutros. E, portanto, tentaremos continuar a trabalhar nessa base. Em relação aos vários comentários sobre o sistema de justiça, claro que com as ferramentas digitais que é possível utilizar hoje em dia no sistema de justiça, poderão colmatar-se algumas lacunas no sistema, nomeadamente em relação à distribuição aleatória de casos. Eu tenho ouvido já algumas reações sobre isso e já referimos isso no relatório, que é verdade que é possível melhorar a situação. E no combate à corrupção é muito importante fazermos um intercâmbio de melhores práticas. Eu já o disse em relação ao regulamento sobre os lobbies, por exemplo, que neste momento não estão regulamentados em Portugal, e é muito importante organizarmos talvez um regulamento com os melhores exemplos. O mesmo em relação aos denunciantes, aos whistleblowers. É um dos objetivos desta discussão, ao nível da União Europeia, com o Parlamento e com os Estados-membros, tentarmos fazer um intercâmbio de melhores práticas. Se ler o relatório, em todos os Estados-membros, os comentários que são feitos ao nível geral da União Europeia, surgem sempre lá exemplos de melhores práticas, porque este processo não é apenas para fazer um destaque do que está mal, do que está negativo, mas é sobretudo também do que está bem, do que está positivo. E convidamos-vos então a ver quais são as melhores práticas em todas essas situações para depois tentarem também melhorar a situação aqui em Portugal. E o mesmo se aplica em relação à questão do lobbying, dos denunciantes, dos whistleblowers, e para também termos uma ação direta sobre isso. Muito obrigado, Sr. Comissário. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Partido Animais e Natureza, PAN. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Monsieur Commissaire Didier Reynders, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Pessoas, Animais e Natureza, é com grande gosto que aqui o recebemos, ainda que à distância, durante a presidência do Conselho Europeu, para discutir as conclusões deste relatório sobre o Estado de Direito na União Europeia. E aqui não quer demais referirmos o reconhecimento que temos todos a este tempo da solidariedade europeia perante a gestão desta crise sanitária
e também das ferramentas que o Sr. Comissário referiu e bem há pouco, que vão ser primordiais para a recuperação económica e social, aliados a outros desafios que bem sabemos que fazem parte dos nossos tempos, como a transição energética, combater a crise climática que não desapareceu como pano de fundo, a transição digital, entre também outros direitos, nomeadamente sociais, que têm só reforçado o projeto europeu. O relatório que aqui trazemos hoje, e já ouvimos alguns esclarecimentos que agradecemos, faz-nos verificar com agrado que os temas abordados relativamente ao nosso país se focam efetivamente em matérias de transparência e combate à corrupção, mas também outras preocupações da esfera do PAN, e o Sr. Comissário acabou agora mesmo de referir a questão do lobbying, que o PAN tem precisamente um projeto em curso nesta Comissão, precisamente para a regulação desta matéria, bem assim como o regime e a proteção dos denunciantes, e aqui não apenas na perspectiva dos chamados denunciantes do ponto de vista jurídico-penal ou até mesmo disciplinar na sua proteção, mas também naquilo que é o seu estatuto de proteção relativamente à denúncia de crimes ambientais ou até mesmo proteção animal, um fenómeno que, por exemplo, nos Estados Unidos já tem grande impacto do ponto de vista da pressão que é exercida sobre estes denunciantes. Portanto, é com muito agrado que verificamos esse conjunto de preocupações, Sr. Comissário, que são fundamentais para garantir o reforço do ponto de vista do Estado de Direito Democrático nos Estados-membros. E queríamos dar aqui uma nota muito positiva que conseguimos alcançar no nosso país, porque no último Orçamento de Estado, por proposta do PAN, conseguimos a criação de um portal da transparência, precisamente para garantir uma adequada divulgação da utilização dos fundos comunitários. Este parece-nos ser um passo muito importante, não obstante, em matéria de combate à corrupção, existe efetivamente um problema, nomeadamente o que já foi referido aqui hoje, da falta de meios humanos e técnicos para que as autoridades competentes possam fazer cumprir o quadro jurídico-penal e o chamado Pacto de Justiça no ponto de vista dos Estados-membros, mas este portal parece-nos que vai ser um instrumento também importante para combater e garantir uma maior transparência nesta utilização. Por outro lado, também há aqui preocupações que continuamos a ter, nomeadamente com a criminalidade económica ou financeira e a ausência de núcleos de assessoria técnicos, mesmo ao nível daquilo que são as nossas procuradorias gerais e as próprias unidades de perícia, e portanto são preocupações que temos procurado trazer ao Parlamento e que não deixaremos também, no ponto de vista nacional, de reforçar a importância destas matérias. Mas também este relatório destaca aquela que é a participação da sociedade civil. E neste sentido, Sr. Comissário, apesar de referir que há um enquadramento legislativo favorável no equilíbrio entre as instituições, não podemos deixar de dar uma nota negativa de que, por força daquela que foi uma alteração provocada pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, aumentou-se o número de assinaturas para que os cidadãos possam levar à Assembleia da República as suas petições. E isto parece-nos estar em contraciclo daquilo que tem sido também um compromisso europeu e internacional para reforço e aproximação dos cidadãos, e gostaríamos de perceber também a sua opinião, Sr. Comissário, em relação a esta matéria. E porque tenho que concluir, não posso deixar de referir que, de facto, em relação àquilo que tem sido o combate às portas giratórias nos cargos nacionais ou também o processo legislativo de lobbying e também as organizações maçónicas, a divulgação do registro destes interesses que possam existir, temos feito aqui um caminho e era importante percebermos da sua percepção o que é que de facto poderemos fazer ainda mais do ponto de vista nacional para reforçar o Estado de Direito nesta matéria. E uma nota apenas final para dizer que reforçar o Estado de Direito é sem dúvida reforçar os direitos humanos, porque todas estas matérias têm espelho naquilo que possa ser a violação destes direitos, nomeadamente com os desafios que temos pela frente, seja em matéria socioeconómica, seja em matéria da crise dos refugiados climáticos, dos direitos LGBTI, como verificamos também noutros países, entre muitos outros exemplos que poderíamos dar. E termino agradecendo ao Sr. Comissário todas as explicações que já nos prestou e também os contributos que evidentemente sairão deste debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Conseguiu compactar 20 perguntas no tempo que tinha, o que é uma coisa invulgar. Vou dar agora a palavra ao Sr. Comissário para dar as respostas que entender no tempo que conhece. Muito obrigado. Eu vou tentar responder à maior parte das perguntas. Obrigado pelos seus comentários positivos acerca do trabalho realizado no relatório do Estado de Direito. Bom, eu não vou repetir tudo aquilo que já disse sobre as várias questões, apenas repetir que nós temos que continuar a trabalhar para melhorar a transparência na esfera pública. É verdade que há muito a fazer em Portugal em relação ao regulamento dos lobbies, organizar uma melhor especialização dos juízes e procuradores no combate à corrupção e, como referiu também, o crime financeiro.
portanto, organizar uma especialização com os cursos adequados e com boa formação de todas essas pessoas que irão estar envolvidas nesse combate a esse tipo de crime. Portanto, a posição é clara em relação aos denunciantes. Em resposta aos seus comentários, antes da pandemia, ao nível europeu, já dissemos que as duas principais prioridades eram a transição ecológica e a transição digital. Estamos certos que após a pandemia isso continuará a ser assim. Será muito importante, com os planos de recuperação e resiliência, continuar a trabalhar na transição ecológica, e é por isso que pedimos 30% do plano de recuperação vá para o Pacto Ecológico, e o mesmo se aplica também à organização da transição digital, que é importante já durante a pandemia, também o uso das ferramentas digitais, e aí que seja investido 20% nessa transição digital, e nos sistemas de justiça também sempre que possível. Isto continua, portanto, mas temos também que prestar atenção aos direitos sociais. Eu apraz-me constatar que haverá uma cimeira durante a presidência portuguesa dedicada a essa matéria. Não basta falar do Pacto Ecológico e da transição digital, temos que ter uma abordagem também em termos de direitos sociais, defesa dos mais vulneráveis, das pessoas com dificuldades na transição digital, com capacidade limitada para investir na transição digital ou no Pacto Ecológico. Temos que, portanto, ter isso em conta. Queria ainda acrescentar que falar do crime ambiental, falando do crime ambiental, nós queremos lançar no direito comunitário um novo crime, Eurocrime, sobre o ambiente. Como temos também em relação ao ódio e à liberdade de expressão, é importante também ver esse tipo de crime. Claro que terá que haver uma unanimidade para o conseguirmos. É importante que haja uma referência a um crime europeu para os crimes ambientais no futuro. E falou da sociedade civil, eu tomo nota dos seus comentários acerca a questão do número de pessoas que podem apresentar uma petição, mas, como eu disse, aqui há uma certa margem de manobra para a sociedade civil em Portugal, mas poderá sempre ser melhorado, e continuaremos a discutir esta questão sobre o envolvimento da sociedade civil na preparação do relatório. E queria concluir repetindo que, em relação aos direitos humanos, é verdade que temos que continuar a agir quando vemos infrações aos direitos humanos e direitos fundamentais, através do Tribunal de Justiça ou de outros, mas sobretudo um respeito pela Carta dos Direitos Humanos. Em relação ao Estado de Direito, tentamos organizar um processo em 4 capítulos e não aceitar todos os outros elementos. Há uma estratégia específica em relação para a Carta dos Direitos Humanos, em que há o plano de ação da democracia, para a democracia, e isso é possível conjugar tudo na discussão que têm já no Parlamento português como no Parlamento Europeu. Mas aqui, em relação ao relatório do Estado de Direito, incidimos, e já foi muito, um processo em 4 capítulos específicos. Muito obrigado, Sr. Comissário. E para terminar este ciclo de intervenções por parte dos senhores deputados, dou a palavra ao deputado André Ventura, do partido Chega. Deputado André Ventura, não sei se está a escutar-nos. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente. Penso que nos consegue ouvir. Estamos a ouvi-lo, não estamos a ver a sua imagem. Talvez calcar no botão Speak. Primeiro... Já carreguei, mas a imagem não aparece à mesma. O primeiro é um botão Raise Hand, e só depois de a luzinha se tornar azul é que deve calcar no Speak. Sim. Só um segundo, por favor. Só um segundo. Certo. Raise hand primeiro. Aguardar que o botão Speak fique azul. E assim que ficar azul, iniciar a intervenção. De qualquer modo, mesmo que haja um problema tecnológico com a imagem, podemos ouvi-lo. Penso que
Penso que me consegue ouvir, Sr. Presidente, de qualquer maneira. Estamos a ouvi-lo, sim, sim. Então, faz favor, pode iniciar a sua intervenção, Sr. Deputado. Muito bem. Queria começar por cumprimentar o Sr. Comissário e agradecer-lhe a presença neste fórum. Vou começar por um tema que já foi abordado, que é o tema do Procurador, Europeu. Como sabe, Portugal indicou um Procurador Europeu que não foi nem estava na lista como o nome que deveria ter estado pela ordenação normal do concurso. E o Sr. Comissário já disse que seria o Tribunal Europeu que tem a última palavra. A questão que eu lhe queria perguntar aqui é se a Comissão não pode também ter alguma palavra, não pode também ter alguma espécie de ação, não só em termos de investigação, como em termos até de censura, como outros órgãos já fizeram, ao governo português. E, portanto, apesar do trabalho que naturalmente será do Tribunal Europeu, que terá a última palavra, o Sr. Comissário e a Comissão Europeia poderão ter algum papel. Em relação à corrupção, já foi aqui abordado também, Portugal desceu no índice de percepção da corrupção, descemos na corrupção do setor público, os dois estão intimamente aqui associados, e é evidente que há um problema, como foi notado, de falta de meios das instituições públicas no combate à corrupção. E, Sr. Comissário, nós estamos num tempo em Portugal em que vamos ter uma enorme distribuição de fundos nos próximos meses. Estamos a ter até problemas com a distribuição de vacinas em Portugal, com casos escandalosos, absolutamente escandalosos, de pessoas a passarem à frente sem prioridade e uma investigação já anunciada pelo Ministério Público, e era muito importante que a Comissão Europeia tivesse também uma palavra a dizer nesta matéria e um acompanhamento próximo do que se vai passar especificamente em Portugal nos próximos meses nesta matéria. Como o meu tempo não é muito longo, eu queria lhe deixar duas questões específicas relacionadas com a União Europeia e com o relatório. É verdade que o Estado de Direito na União Europeia nem sempre está saudável, como deveria estar, mas também é importante garantir, Sr. Comissário, que as ferramentas anunciadas pela União Europeia de combate ao dito discurso de ódio nas redes sociais não se tornam numa forma de censura aos cidadãos europeus e a partidos políticos ou a organizações, porque não podemos ter a chamada censura seletiva na União Europeia e certamente isso não pode acontecer, como temos visto maus exemplos noutros países em matéria de redes sociais, a censurar uma parte do espectro político e a deixar outra parte de fora. Por fim, eu queria lhe deixar esta nota. É evidente que nós temos problemas com o asilo e com os refugiados na União Europeia. Mas, Sr. Comissário, eu vou-lhe fazer chegar um caso em Portugal em que um terrorista sírio foi preso na Segurança Social, a levantar um cheque da Segurança Social. Este tipo de casos, que se repetem por toda a Europa, na Alemanha, na Áustria, em França e em Espanha, devem também envergonhar os cidadãos europeus, porque são contribuintes que estão a pagar para isto. E, na verdade, se precisamos de uma política humana e humanista de asilo e de apoio aos refugiados, também precisamos de um controle efetivo de fronteiras que nos permita proteger do terrorismo, que nos permita proteger do crime organizado e, sobretudo, que não faça os contribuintes europeus sentir que estão a pagar cheques na Segurança Social e nos institutos de apoio ao emprego de terroristas e de criminosos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Comissário tem a palavra para responder. Obrigado, Presidente. Deixámos de ouvir o Sr. Comissário. Deixámos de ouvir o Sr. Comissário. But was not the first in the ranking of the panel organized at the European level. And again, on the basis of the regulation, it was the decision of the Council to adopt the list of the prosecutors for the college. And in 3 cases, for Portugal and Belgium, the Council decided to take another one candidate than the first on the ranking. But, of course, what is the role of the Commission? Mas qual é o papel da Comissão? Nós não podemos desempenhar aqui nenhum papel, como disse há pouco.
Relativamente a esta indicação do Procurador vindo de Portugal, eu já estive em contacto com a Ministra da Justiça a este respeito. Organizamos uma participação, uma discussão com o Parlamento Europeu, com um convite à Sra. Ministra da Justiça de Portugal, e convidámos para organizarmos uma discussão aberta e o Presidente do Comitê responsável por esta matéria do Parlamento Europeu já pediu os documentos necessários. Eu repito que aqui estamos a falar de alguém que foi indicado por Portugal e que não estava, digamos, em primeiro lugar no ranking. É esta a situação atual. Todos a conhecem, aliás. Estamos à espera da validação do processo por parte do Conselho e depois haverá um escrutínio. Evidentemente, nós dissemos o que é possível à Comissão fazer, depois do Parlamento Europeu, e depois o Sistema de Justiça, o Parlamento, evidentemente, o Tribunal de Justiça, e nós, evidentemente, respeitamos escrupulosamente uma decisão do Tribunal que seja decidida. Em relação à corrupção, quando falou aqui da estratégia de vacinação, é uma competência dos Estados-membros. É possível organizar uma estratégia, sim, e depois surgirem sanções relativamente às pessoas que não respeitam a estratégia e o calendário organizado pelas diferentes entidades do Estado-membro, relativamente à prioridade e aos grupos prioritários. Se houver algum infringimento das regras, cabe aos Estados-membros organizar as sanções. Eu não conheço necessariamente a situação a que se refere, mas é possível, sim, e eu vi também que o mesmo terá acontecido noutros Estados-membros. Depois de uma definição da estratégia, se de facto se notar que há algum infringimento das regras, então haverá uma sanção que terá, mas isso é da competência dos Estados-membros. Em relação à migração, o asilo e refugiados, nós temos uma nova estratégia para lidar com a questão, desde a crise de 2015, nós penso que podemos chegar aqui a uma evolução da situação entre o Conselho e o Parlamento na luta contra o terrorismo. É importante que continuemos a trabalhar em conjunto no interior da União Europeia. No ano passado continuamos a melhorar a nossa forma de trabalharmos em junto, na forma de impedir, de prevenir atividades terroristas. Quanto à possível discussão nos mídias sociais, nós vimos que algumas empresas, também nos Estados Unidos, nós estamos certos que podemos estabelecer regras a nível da União Europeia para organizar o processo relativamente ao discurso de ódio ou outros que podem ser retirados dos mídias sociais, mas tem que ser com base em regras. E nós vamos criar regras no mundo através de uma legislação que será aprovada pela Comissão. Foi, aliás, nós recomeçamos novamente agora a discussão com o Parlamento e com o Conselho, que são com os legisladores, para fazer com que a regra seja aplicada às empresas privadas. Estamos a tentar criar esse quadro. Estamos aqui a referir-me ao Digital Act, ao Digital Services Act, uma diretiva relativa aos serviços digitais. Nós queremos definir então a regra, tipo de decisões é que nós podemos tomar para retirar um discurso de ódio, por exemplo, com base em regras que têm que estar estabelecidas e serão iguais, evidentemente, para todos os Estados-membros. Muito obrigado, Sr. Comissário. Com esta sua intervenção, damos por concluída esta nossa sessão de trabalho. Queria agradecer uma vez mais a sua disponibilidade e agradecer-lhe o magnífico trabalho do relatório que acaba de nos apresentar. E para umas breves palavras finais de encerramento, vou passar a palavra ao co-presidente desta sessão, o deputado José Magalhães. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Comissário, julgo que nos cabe concluir que precisamos de continuar a discutir esta matéria. No nosso caso, Comissão de Direitos Legais e Garantias, teremos a possibilidade de continuar o debate apreciando o relatório e aprofundando com autoridades nacionais os pontos para que ele nos conduz.
E, simultaneamente, temos um mapa de questões que importa tratar nas várias comissões. Uma coisa é certa e resulta deste debate, sem querer tirar conclusões: a pandemia não pode matar o Estado de Direito, em nenhum ponto da União, nem servir para derivas autoritárias que violariam os tratados e a Carta dos Direitos Fundamentais da nossa União. E a bazuca a que se referiu, o financiamento extraordinário, é oxigénio para a economia, mas é também oxigénio para o Estado de Direito democrático. Muitas vezes isso não acontece, isso não é sublinhado. O Sr. Comissário sublinhou esse ponto, julgo que foi um bom ênfase e, portanto, tenhamos consciência disso. A segunda nota é que a crise é uma oportunidade, uma necessidade de modernizar o sistema digital. Temos hoje em todos os nossos países banda larga, tecnologias digitais de última geração, teremos mais com o 5G, com a última geração de telefonia móvel, e isso tudo tem que ser posto ao serviço de uma mudança radical da forma como trabalhamos, juízes, procuradores, advogados, no mundo judicial. Em terceiro lugar, mais difícil, no mundo das plataformas digitais, onde há uma hegemonia norte-americana criada e consolidada ao longo dos últimos anos, talvez o Digital Services Act venha a permitir estabelecer uma regra de jogo que dê aos europeus, incluindo aos empresários europeus e aos criadores europeus, uma chance de poderem fazer ouvir a sua voz e de contrariar tendências como estas que eu descrevi. O último ponto é este: Portugal já transpôs a diretiva em 2020 sobre os serviços de comunicação social audiovisual, fomos um dos principais países, mas resta ainda saber o seu impacto e o seu potencial concreto para mudar o nosso panorama rumo a uma Europa criativa, mesmo em tempos de pandemia e talvez até por causa dos tempos de pandemia. Portanto, resta-nos trabalhar mais e esperar que o próximo relatório contenha boas novidades e que as más sejam encaradas com objetividade, rigor e de forma, diria, implacável. Muito obrigado. Podemos dar por encerrada esta reunião, agradecendo a participação de todos aqueles que deram o seu contributo. Se o Sr. Comissário desejar dizer algumas últimas palavras, tem a palavra. Merci beaucoup. Permettez-moi peut-être que... Permitam-me, há pouco iniciei a minha intervenção em francês para vos dizer agora que tem razão. A crise é um teste de resiliência do sistema em muitas áreas, designadamente de preservação e respeito pelo Estado de Direito, e nós vamos ter que continuar a trabalhar neste espírito e talvez a tirar lições da crise, designadamente no mundo digital, e no mundo digital nós temos de garantir que o respeito dos direitos fundamentais seja respeitado da mesma forma que no mundo físico em que vivemos. Paralelamente, temos também que zelar pela proteção de todos, sobretudo dos mais vulneráveis, na situação de acesso a este mundo digital. Mas gostaria, sobretudo, de aproveitar estes instantes para agradecer mais uma vez o vosso convite. Se tiverem, após este debate, no âmbito do Parlamento Português, tiverem outras perguntas e comentários, eu estou aberto, enfim, para as receber. É importante que continuemos este diálogo para fazer com que, para além dos comentários que nós fazemos no seguimento dos relatórios, possamos também ouvir uma reação dos Estados-membros e no relatório seguinte fazemos um ponto de situação da evolução positiva, esperando, ou negativa, quando são, mas o objetivo é, em conjunto, melhorarmos a situação do Estado de Direito com um verdadeiro debate e respeito pelo Estado de Direito. Eu teria toda a satisfação, num segundo relatório que será aprovado no mês de julho, de renovar este exercício, talvez já até numa presença física, numa presença até no próprio Parlamento Português, e muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Merci. Au revoir.
Caros colegas da Comissão de Assuntos Europeus, relembro-vos que temos uma segunda parte desta nossa reunião. Imediatamente a seguir faria uma pequena paragem técnica de 5 minutos e retomamos a nossa reunião dentro de 5 minutos. E agradeço aos nossos colegas da Comissão de Assuntos Constitucionais.